Gente, boa noite. É uma felicidade estar aqui com vocês. Eu sou consultora do Sebrae também e faço parte da CCE, a Câmara de Consultores Empresariais da Associação Comercial. E eu sou administradora de formação, tá? Já sou professora universitária há um tempo e eu gosto muito do fato de eu ter a consultoria porque junta a minha experiência de sala de aula, eu tenho como dar exemplos e dizer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? E aí eu conheço algumas das pessoas que estão aqui hoje, e aí eu fico até encabulada, né, de estar dando palestra para certos consultores que estão aqui, que sabem tanto ou mais que eu, mas aí a gente vai fazer o papel que é falar com vocês de planejamento, né? Como foi falado, a questão do planejamento estratégico é muito importante que a gente tenha em mente que é uma visão a longo prazo, tá? Porque às vezes organizar uma festa, organizar um final de semana com os amigos é organizar, né? A gente organiza aquilo ali, mas não é um planejamento a longo prazo. E aí a minha irmã, ela sempre diz que parece que eu nasci para essa coisa mesmo, porque eu fui estudar fora e lá eu fui estudar nos Estados Unidos, fiz minha universidade lá, e lá eu conheci meu marido, que é inglês. E a gente noivou, e quando noivou, a gente marcou a data de casamento para 2 anos para frente, e a gente mandou uma carta para os amigos do mundo inteiro, dizendo, o casamento é tal dia no Brasil, né? E minha mãe, muito tradicional, disse assim, que coisa mais brega. Juro a vocês, ela disse, não, convite de casamento só vai 30 dias antes. Eu disse, mãe, mas olha, seus amigos que estão fora. Aí ela começou a receber carta das amigas dela da Suíça, não sei o quê. Liana, já estou me preparando. Eu disse, tá vendo? Isso aqui é planejamento. Estou dando 2 anos para o povo comprar a passagem para poder ir, né? Aí a gente disse que foi uma reunião da Nações Unidas aqui para o meu casamento, que veio gente de todo canto, porque também teve 2 anos para comprar a passagem, não é verdade? Mas é isso. Então vamos falar de planejamento estratégico. Quando a gente pesquisa sobre estratégia, a primeira coisa que aparece é guerra. É a estratégia para fazer a defesa de algo ou para vencer um desafio. Então, a estratégia ela está historicamente ligada à guerra. E é por isso que um dos livros mais conhecidos na área de estratégia é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Tá? Ele escreveu, há centenas de anos atrás, um livro sobre estratégia que falava justamente da estratégia de guerra. Então, estratégia está ligado à guerra. Só que com o passar dos anos, foi-se visto que, para o ser humano, existia necessidade de estratégia em várias outras áreas da vida da gente. E aí, esse conceito foi sendo modificado. E o jogo de xadrez, ele foi criado para ensinar as pessoas a pensar estrategicamente. O jogo de xadrez nasceu como um jogo de estratégia. E é um outro ponto. Quando você pesquisa sobre estratégia, aparece muito falando do xadrez. Tá? Então, o jogo de xadrez tem justamente o jogo em si, ele quer que você aprenda a conhecer seu concorrente, a tentar prever as jogadas que ele vai fazer futura, a antecipar aquilo ali, ver como você pode se defender. Então, você tem uma visão de curto, médio e longo prazo no jogo de xadrez, certo? E eu dou aula de estratégia na graduação, e aí eu tive a experiência a gente chamou um professor de xadrez e ensinou a turma. A gente teve 3 aulas, né? Não pode dizer que aprendeu, não, mas teve 3 aulas de xadrez e aí começaram as regras, a gente teve que jogar com o tempo. Alguém aqui joga xadrez? Levanta a mão. Ninguém joga? Ninguém mais? Brinca, né? É muito interessante, né? É muito interessante. Tem, assim, eu aprendi um pouquinho só, mas eu vou dizer que eu não tenho muita paciência, não. A pessoa tem que ficar focada ali no jogo mesmo, né? Eu fico ansiosa pensando em todas as jogadas, não deu certo não. Mas eu vou tentar ainda. Tem um aplicativo na internet que você consegue fazer os jogos. E aí o professor disse assim, quando você começar a aprender, não jogue contra o computador. Senão você vai se frustrar. Você tente ficar jogando.
Ele disse que aí você vai ficar desanimado e vai desistir. Você joga com outras pessoas do mesmo nível que você, até você ir se acostumar. Então, a estratégia, ela foca em você ultrapassar um problema, né? Ela virou sinônimo de habilidade, astúcia, esperteza, mas no bom sentido, no caso. E ela pode ser utilizada para a gente, para a nossa vida profissional e pessoal. Então, para planejar uma festa ou um casamento, você também pode usar de estratégia. E para crescer profissionalmente. Então, muitas vezes, quando eu falo de planejamento estratégico, e que você está com empresa, começando, ainda está muito embrionária, eu digo o seguinte: pense na sua vida profissional. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer fazer? Às vezes é mais fácil a gente pensar estrategicamente para a nossa vida, para tentar aprender os instrumentos aí do planejamento estratégico para a nossa própria vida, para depois conseguir colocar ele em prática dentro da nossa empresa. Porque quando você vai fazer um planejamento estratégico dentro da empresa, você vai precisar envolver, não que você tenha que envolver todo mundo nas reuniões de estratégia, eu vou falar sobre isso, mas você vai ter que, eventualmente, envolver todo mundo para conseguir implementar a estratégia, tá? Porque tão difícil quanto desenvolver, escrever um planejamento estratégico é você implementar, certo? Se engana quem acha que não. É só escrever o planejamento. Depois, a fase de implementação, muitas vezes, é mais difícil que escrever o planejamento, tá? Eu tenho 20 anos já como consultora e no começo, quando eu escrevi os planejamentos e eu via que o cliente de consultoria, a organização, não estava colocando em prática, eu ficava muito frustrada, eu ficava muito chateada, né? Mas o consultor, ele é uma pessoa externa à empresa, ele não tem poder de tomar decisão. Se a gente, como consultor, toma uma decisão dentro da empresa, na hora que a gente sai da empresa, o pessoal volta atrás e faz o que quer. E às vezes o empresário diz: mas Luciana, eu pensei que você ia resolver. Eu digo: não, mas quem tem que resolver é você. Eu estou lhe mostrando aí o caminho. E para você implementar uma estratégia, você precisa de disciplina, perseverança, de ficar cobrando. O ser humano, ele é muito resistente à mudança. Então você quer implementar alguma coisa e a pessoa... Então, o consultor só, se o consultor foi contratado para escrever o planejamento estratégico e para acompanhar a implementação, ele não vai conseguir implementar sozinho, não. Depende do pessoal da empresa e do empresário. Então, a gente pensa do ponto de vista pessoal para conseguir depois colocar isso em prática dentro da empresa, tá? Tem certas etapas também. O gatinho aí do Alice do País das Maravilhas, quem aqui já assistiu a alguma palestra de planejamento, ele é sempre utilizado, tá? Por quê? Porque quando a Alice estava perdida lá, ela perguntou, né, que caminho eu devo seguir? E o gato respondeu, né, você quer ir para onde? Ela, não sei. Ela, então qualquer caminho serve. Então, para o planejamento estratégico, você tem que saber pelo menos que caminho você quer seguir. Ter uma ideia da onde você quer que sua empresa chegue, da onde é que você quer que seu negócio chegue, ou você profissionalmente. Se você não sabe, aí qualquer caminho serve, né? Não adianta planejar se você não tem um objetivo final, certo? Isso também não quer dizer que seu objetivo final não possa mudar. Com certeza ele muda. A vida muda, o mundo muda, surge uma pandemia do nada, que eu acho que se em 2019 alguém perguntasse a gente se existia uma pandemia, a maioria ia dizer que não. Eu mesma diria que não. Sabia nem o que era, né? Sim, interessante. Muitas empresas, elas planejam de 5 em 5 anos, né? Então, em 2019, a gente fez um monte de planejamento estratégico. Foi tudo por água abaixo. No meio de 2020, estava todo mundo assim. Aí quando foi 2021, final de 2021, não, Luciana, volta que a gente vai ter que refazer. Porque quem podia prever? Eu fiz o planejamento estratégico para o CRM, o Conselho Regional de Medicina, em 2019, e eles disseram assim: teleconsulta nunca vai existir. Nunca. O CFM autorizou
mas a gente não vai deixar, os conselhos regionais não vão autorizar teleconsulta. E eles, eu disse assim, não quer colocar no planejamento não, para que há uns 3, 4 anos vocês estudarem a possibilidade de teleconsulta. Não, de forma alguma. Aí quando foi 2020, chega a pandemia, corre, vão regulamentar as teleconsultas, o plano de saúde aceitando teleconsulta. Aí quando em 2021 eu fui lá de novo, eu disse, aí falaram alguma coisa assim, eu posso mencionar teleconsulta? Eles, não. Porque eles lembravam que eu disse várias vezes, vamos botar teleconsulta aqui? Não, de forma alguma. Então, assim, a gente não tem como prever e vai ter que se adaptar à situação. Mas você ter um foco e um planejamento ajuda nessa adaptação, certo? O planejamento, ele não diz respeito a decisões futuras, não é? Ah, lá mais na frente eu tomo essa decisão, não. É você tomar a decisão agora, certo? Do que você toma a decisão agora para o que ainda vai acontecer no futuro, para que você consiga atingir o objetivo que você quer no futuro, certo? E aí, gente, não se assustem com isso aqui não, tá? Isso aqui é um fluxograma de um planejamento estratégico completo. Por que que eu estou trazendo isso para vocês? É óbvio que em 1 hora e meia, 2 horas de conversa, eu não vou conseguir falar para vocês tudo que entra no planejamento estratégico. Mas esse fluxograma aqui, ele vem desse livro, Administração Estratégica, que é de Bruno Rocha Fernandes. Bruno é um consultor do Sebrae Curitiba. Eu conheci Bruno há uns 10 anos atrás, num treinamento Sebrae. Essa é a segunda edição do livro. Esse livro é muito prático. Ele traz praticamente tudo que está aqui, a parte de análise do planejamento, de formulação, de implantação. Ele traz bem direitinho, ele traz perguntas, ele traz pontos para você avaliar. Então, se vocês tiverem mais interesse no assunto e por um acaso quiserem implementar por conta própria na empresa de vocês, eu indico esse livro, ele é muito, muito interessante. Quando a gente pensou no título da palestra, que eu falei o passo a passo, eu não gosto muito de usar essa coisa de, esse nome, o passo a passo para o sucesso, né? Mas esse livro realmente traz o passo a passo para um planejamento estratégico. Se você seguir o livro à risca, você vai conseguir fazer um planejamento do começo ao fim, né? Agora, com dedicação, com perseverança, com calma, mas é um livro muito, muito interessante, certo? Hã? Bruno Henrique Rocha Fernandes. Se você botar Bruno Fernandes, aparece já. Aí tem ele como e-book já na Amazon. Ele é muito bom mesmo. Muito bom. Se você tem ameaças que caem sobre fraquezas da sua empresa, alerta vermelho, vamos cuidar para tentar se defender disso aí, porque isso talvez possa quebrar a sua empresa. Então, se existe uma ameaça externa, do ambiente externo, que ela recai sobre um ponto fraco seu, corra para tentar resolver. Então, da mesma forma que a seta verde vai lhe ajudar, a seta vermelha pode quebrar a sua empresa. Então, são os dois. Um você vai fazer porque você quer resultado logo, e você quer ver o resultado e ver que está dando certo. E o outro você vai ter que cuidar para não ser pega de surpresa e, né, passar por algum aperto. As setas laranja, que ficaram meio amarelo aqui, mas é laranja, oportunidades que caem sobre fraquezas ou ameaças que caem sobre forças, elas estão ali no meio termo. Então, você foca nas verdes e nas vermelhas e depois você vai priorizando aí as setas laranjas, tá? E você vai colocar esses matches aí, essas correlações que você achar no seu plano de ação, certo? Que vai vir mais na frente, tá? Então, você tem, quando você tem a boa sorte de encontrar uma oportunidade que encontra com planejamento, quando você tem a oportunidade que encontra o planejamento, você tem uma boa sorte. Essa coisa de, eu tive sorte. Não. Você estava preparado para aquela oportunidade, tá? Então, é importante. Muitas vezes você diz assim, sim, isso é uma outra coisa que até o colega falou.
Às vezes a gente está tanto no operacional da empresa que a gente não para pensar estrategicamente. O empreendedor tem muito isso. O empreendedor acha que não pode sair do dia a dia. Não, se eu sair da frente de loja, não vai andar. Se eu não for eu que for para as reuniões, não vai dar certo. Aí você vai ter que pensar se vale a pena, se tudo é você, né? Se você consegue tocar a empresa sozinho em você, ou se você vai ter que delegar alguma coisa e vai ter que confiar que as outras pessoas vão fazer. Você tem que pensar estrategicamente. Quem é o empresário, quem está na diretoria da empresa, é que tem a visão do todo. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a estratégia vem de cima para baixo. Agora, a implementação é de baixo para cima, tá? Então, a gente tem que ter essa visão de que vocês precisam parar e pensar estrategicamente. Aí, a gente termina uma parte de análise aqui e vai entrar na parte de formulação, que aí tem a ver com a missão, visão e valores, certo? Ou com objetivos estratégicos. Se você não quer escrever uma missão, visão, valor, você escreve um objetivo. Qual o propósito aí da sua empresa, do seu negócio ou da sua carreira profissional? Missão, visão e valores. Eu não vou escrever com vocês, não, porque isso aí é tipo um dia inteiro para escrever uma missão, visão e valores. Eu acho engraçado que um cliente meu de consultoria disse assim: todo consultor que chega aqui quer escrever uma missão, visão, valor diferente. É porque é muito subjetivo a forma de escrever, a forma de se expressar. Tem empresa que gosta de escrever uma missão e visão bem grande, que é mais uma história do que uma frase, outros são mais curtos. Eu gosto de uma versão mais curta, eu gosto de uma frase, porque o certo é que a missão e visão todo mundo na empresa saiba o que é e entenda o que é. Porque no plano de ação, as prioridades vão ser determinadas pela sua missão e visão. Ou deveriam ser. Então, a missão é o propósito, é a razão pela qual a empresa existe. Vamos usar uma analogia que a missão é o RG, é a carteira de identidade da empresa. O que é que sua empresa faz? Está aqui. Essa é a minha missão. Esse é meu RG. E a visão é onde você quer chegar no futuro. Eu digo que é o passaporte. É o passaporte para você ir mais para. Eu quero abrir um novo negócio, eu quero mudar de estado, eu quero ser líder em tal região, eu quero ser referência. Tá? Então, a visão é onde você quer chegar, certo? E os valores, aí tem a ver com os ideais, com a cultura que rege a sua empresa, o que é que realmente está ali representado. E aí uma pessoa me perguntou recentemente, e quando os empresários querem escrever valores que não tem nada a ver com a empresa deles? Eu digo, ó, eu tento, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, gestão ambiental e sustentabilidade como valor. Aí está, quais os programas que a empresa tem? Nenhum. É pelo menos coleta de lixo, né? Tipo, não. Vocês vão fazer? Não. Então não vou botar não no valor, não. Né? Tira do valor. Porque assim, se você coloca valores que a sua equipe sabe que são mentira, aí não vai adiantar de nada. Certo? Teve uma época que as missões e visões eram bem românticas. Hoje em dia não, já voltaram a ser mais realistas. É tanto que os bancos, ainda tem banco que escreve fazer o bem para a sociedade. Não, gente, o banco é ter lucro. A maioria dos bancos agora já fala em ter serviços financeiros e tal, tal, tal. Então, assim, ser mais objetivo, tá? Quem é que a empresa tem missão e visão? 30%, né? É interessante fazer o trabalho de escrever uma missão e visão com as pessoas que trabalham com você, certo? E aí eu vou dar uma dica que não é inteligência artificial não, mas é uma dica, nada se cria, tudo se copia. Você pega uns 3 ou 4 concorrentes seus, você analisa se eles têm missão, visão e valores,
E aí você dá uma filadinha básica, né? Que é que você gostou da deles e que poderia vir para a sua, e você acaba tendo uma facilidade maior de escrever a sua, certo? Mas é interessante fazer esse exercício de escrever a missão, visão e valores, tá? E se for com a equipe de vocês presente, melhor ainda. Quando você definir o seu objetivo estratégico, ou tem uma ideia de onde você quer chegar, e você começa a planejar, você vai pensar em ações a nível estratégico, que envolve a organização como um todo, tem um foco no longo prazo, certo? O nível tático, eles já são mais focados em departamentos ou unidades e tem um foco no médio prazo, e as ações operacionais, que já é um detalhamento ainda maior das tarefas e das atividades e um foco no curto prazo. Isso ajuda a gente a escrever um plano de ação que você consiga acompanhar e ir realizando, tá? Aí a gente tem a análise do ambiente que a gente falou, esses objetivos estratégicos que estão aqui marcados pela missão, visão e valores, ou só objetivo estratégico, e que você vai pensar nele em 3 níveis, para depois você ir para o plano de ação, tá? Porque você precisa ter essa visão estratégica antes de chegar no plano de ação. Senão você não vai conseguir priorizar, certo? E aí eu vou dar uma dica, é uma metodologia que tem chamada metodologia SMART. Já ouviram falar? Já? Então, ótimo. Só para quem não ouviu falar ainda, né? Você tem a situação atual e você tem o seu objetivo, aonde você quer chegar, com a sua empresa, com o departamento, o que seja. E é indicado que você estabeleça metas. Porque muitas vezes, quando a gente tem um objetivo que é mais a longo prazo, a gente vai perdendo a motivação, né? Então, se você estabelece metas, para no meio do caminho você ir atingindo aquela meta e passando para a próxima, isso lhe ajuda mais, tá? Vai ajudar você a chegar lá. E a empresa também. Se você disser, não, a gente vai ter que mudar tudo da empresa daqui a um ano ou o que seja, você vai ver que não vai dar certo, né? Sem você determinar pequenos passos ali. Quais são os degraus que você vai subir na escada para chegar no topo, tá? E a metodologia SMART, ela diz que tem 5 coisas que você tem que escrever dentro da frase lá que você vai escrever da meta. Tem que ter essas 5 coisas. Tem que ser específica, tem que dizer exatamente o que você quer fazer, tem que ser mensurável, você tem que conseguir medir aquilo ali. Ah, eu quero aumentar a minha clientela, certo? Em quantos por cento, em que prazo, você tem um cadastro de cliente, né? Eu, foi através do Sebrae também. Tinha uma agência uma empresa de ônibus de turismo e tal. Aí a gente perguntou, você tem pesquisa de satisfação? Tenho. Ai, quais os percentuais que você tem? Ai, eu não sei não. Quando tem uma viagem, eu recebo os formulários, eu olho. Os que tem algum problema, eu ligo para a pessoa, depois jogo tudo fora. Eu disse, mas você não anotou nada, você não sabe. Não, eu só olho o que tem problema, eu ligo, o resto eu jogo fora. Tipo, ele tinha como medir, né? Só que ele nunca mediu. Ele só pensou a curto prazo. Eu quero saber se teve problema ou não. Gente, uma mina de ouro e você jogou tudo fora. Mas dá para guardar a partir de agora, né? Então, assim, quase tudo na vida da gente dá para medir, minha gente. Só que você tem itens que são quantitativos e outros qualitativos. Essa questão da percepção de qualidade, de reconhecimento de uma marca, elas são mais qualitativas. Elas não são impossíveis de medir, é só mais difícil, tá? Mas é possível medir sim. Alcançáveis. Uma meta, ela tem que ser alcançável. Não é tipo assim, eu atingi a meta, eu vou dobrar a meta, não, né? Não pode. Você tem que ter uma meta que ela seja interessante, mas que a pessoa tenha como atingir. Se você coloca uma meta
que ninguém vai atingir, a pessoa não vai nem tentar. Relevantes e temporal. Essa questão temporal é um prazo. Você tem que colocar um prazo, tá? Quando a gente bota assim, eu quero melhorar a qualidade do meu produto. Sim. Quando? Infinitamente falando, né? Não, eu quero melhorar até dezembro, né? Eu quero organizar isso até o final do ano que vem, tá? É importante ter um prazo, senão perde. E outra coisa, tem uma data para começar, né? Que é assim, não, a gente vai fazer os 5S na empresa, certo? Aí chega novembro, deu tempo não, dezembro também não, janeiro. Não era para ter feito 5S, não, a gente vai fazer ainda, né? A gente tem que colocar prazo, minha gente. Tem que colocar uma data para iniciar, tem que colocar uma data, senão não sai. Não sai, não. Então, quando você escrever uma meta, pense nesses 5 itens aqui. A minha meta é clara, específica. Eu tenho como medir essa meta. Ela é relevante e ela tem um prazo. Não é nem tanto para você, mas para a sua equipe. A sua equipe. E olha que brasileiro, a gente adora deixar tudo para a última hora, né? Então, se você botar um prazo, pelo menos lá ali perto do prazo, o pessoal vai correr para fazer. Se você não botar o prazo, vai sair do canto, não. Eu gosto muito de Excel até hoje, certo? Karina adora Excel. Karina é minha sobrinha que trabalha comigo e Micaela conhece. Ela adora Excel. Mas existem softwares que você pode usar. Existe o BI, que a gente vai falar, o Business Intelligence, mas uma planilha de Excel. Tem o Trello também, que é um software bem legal para acompanhar ações. Depende muito da equipe, né? Você gosta do Trello? É. Então, assim, Filhos da empresa, cara. pronto. É muito útil. Já não conseguiu, né? Prefere Excel. Lá na empresa a gente ficou. Eu me segurei no Excel por muito, muito tempo. Eu cedi pro Trello agora. Eu larguei minhas planilhas e estou no Trello, mas foi um processo doloroso. Era tão mais fácil da planilha, mas agora eu já me acostumei, agora já foi. Então, pode ser uma planilha. Isso aqui, existe uma metodologia de plano de ação chamada 5W2H, certo? É, o 5W2H são 7 perguntas, né? O W e os H são em inglês, mas é assim, o que é que vai ser feito, por que é que vai ser feito, aonde vai ser feito, quando, olha aí o prazo, tem que ter o prazo, por quem, isso aqui é muito interessante. Quando você tem uma empresa que você tem uma equipe, nem que seja 5, 10, 15, 20, 100 pessoas, tem que ter um líder daquela ação. Todo mundo não dá certo. Todo mundo vai fazer essa ação. Ninguém vai fazer a ação. Quem é o líder da ação? Quem é que a gente vai puxar a orelha se não sair do canto aquela ação? Tá? Aí vem o outro dilema. O empreendedor, gestor, que não gosta muito de delegar. Isso aí sou eu. Isso aí sou eu? Não, isso aí sou eu. Aí quando você acaba o plano de ação, tem Luciana, 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 Luciana. Luciana vai dar conta? Não vai. E é tudo para amanhã. A outra coisa é o prazo. Você começa a listar as coisas que tem que fazer na empresa, novembro, dezembro, esse ano. Né? Aí você acaba com 30 itens. 2 dias. 2 meses, 28 para Luciana e 2 para Micaela. Vai dar certo isso? Aí quando eu faço um plano de ação com o empresário, com a empresa, eu deixo. Ele vai botando lá. Sou eu. Aí depois eu digo, pronto, vai dar tempo? Aí, não. Melhor deixar isso aqui para o ano que vem. Esse aqui também. Não, esse aqui é melhor passar. Eu digo, agora você tem que entender que a empresa ela tem que ter os responsáveis. Mas é porque fulaninho não sabe, talvez não saiba fazer direito. Bota ele de líder daquela ação, ele vai ter que ir atrás de fazer. Ele vai ter que aprender.
né? Então, é interessante que quando você faça esse plano de ação, você observe isso. O prazo, é óbvio que a gente quer tudo para amanhã. Ia ficar linda a empresa da gente se a gente conseguisse instalar os dedos e fazer tudo de um dia para o outro. Mas não é realidade, né? Bem que eu queria ser Harry Potter, né? Essa semana eu levei meus carinhos de Harry Potter para... Elas duas são minhas alunas, tá, gente? Mariana e Alex estão aqui. São minhas alunas de publicidade, jornalistas aí. Eu levei para a prova, não foi meus carimbinhos de Harry Potter? Foi, só faltou levar mais para deixar pra gente. Foi, tá? Era uma arenga. Quem tirava 10 ganhava um carimbinho na prova, entendeu? Foi. Foi uma festa. É. Porque pra alegrar, né? A vida da gente. Então, aí você faz esse plano de ação. Não tente acertar o plano de ação do primeiro. Faça um plano. Depois você avalia a questão do prazo e de quem vai fazer o quê e as prioridades. Porque se você se pegar a fazer linha por linha perfeita de primeira, você não vai sair do canto na primeira reunião, não. Tá? Quando a gente tem empresa de grande porte, a gente faz isso também. Eu acho que eu tenho aqui um modelo, eu fiz. A gente é responsável pelo planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros. São mais de quase 1.000 bombeiros. E aí a gente manda para os setores e eles têm que colocar as ações dele, os prazos dele, os líderes dele. E acaba que junta tudo no planejamento maior. Então, essa metodologia funciona para pequena empresa, para média e para grande. Óbvio que na grandes empresas a gente tem software, a gente tem outros instrumentos, mas a pequena empresa dá para fazer do mesmo jeito. O PSC, ele é uma metodologia que foi criada há muito tempo atrás, mas que até hoje ela é tida como uma das maiores criações aí da área de gestão, tá? Então, o Balance Scorecard, a tradução literal é um cartão de indicadores que ele tem que ser equilibrado. Então, você cria um mapa estratégico com os objetivos estratégicos, cria indicadores de resultados e você quer que a sua empresa tenha esse cartão de indicadores balanceado, equilibrado, para que tudo dê certo na sua empresa, tá? A metodologia do BSC, ela utiliza o que ele chama de mapa estratégico, e ele tem 4 níveis dentro do mapa estratégico. É um plano de ação, ao contrário. Em vez de você faz a missão, visão e valores, e você subdivide em objetivos estratégicos nesses 4 níveis para depois fazer o plano de ação, certo? Quando você trabalha o BSC, o Balance Scorecard, aí você vai ter você que já escreveu missões e valores, ela vem em cima de tudo. Aí você vai fazer o mapa estratégico, que eu vou mostrar para vocês um modelo. Eu tenho aqui um modelo. Daí você tira os objetivos, os indicadores, as metas e o plano de ação. E o interessante... Vou tudo preto agora. Chega. Voltou. O interessante é que, como eu falei, no planejamento é para vir de cima para baixo. Missão, visão e valores primeiro, mapa estratégico depois. E aí vem os objetivos estratégicos, os indicadores, a meta e o plano de ação por último. Tá? Quando você vai para a implementação, de cima para baixo, aqui é de baixo para cima. Porque você monitora através do plano de ação, dos prazos, certo? Do que está sendo feito, as metas, para depois ir para os indicadores e chegar no mapa estratégico. Então, desenvolver a estratégia de cima para baixo, implementar a estratégia de baixo para cima. Você começa pelo plano de ação e aí você sobe aí a escada, tá? O Balance Scorecard, o BSC, ele trabalha do ponto de vista de aprendizado e crescimento, que é a base de tudo, para alcançar nossa visão, o que é que eu preciso fazer? E aí vem a questão de gestão de pessoas,
de gestão interna, tá? Depois, processos internos do negócio, como é que eu satisfaço meus clientes, quais os processos que eu tenho que melhorar. A visão do cliente, como é que o cliente está me vendo, como é o meu processo de atendimento ao cliente e, em cima de tudo, o financeiro. Eu não trouxe esse slide, mas eu tenho uma analogia, ele usa também no BSC, de uma árvore. O resultado financeiro são os frutos. Existe fruto sem raiz, tronco, galho, folha. Então, é muito fácil quando a gente faz um planejamento, a gente dizer assim, eu quero aumentar meu faturamento em 20%. É fácil dizer. Mas cadê o treinamento para o pessoal? Cadê os equipamentos para as pessoas? Cadê o investimento no marketing? Então, no Balance Scorecard, no BSC, ele faz muito isso. Você pensar que meta financeira é resultado. Você não consegue aumentar dinheiro só por aumentar, a não ser que você seja banco. Não consegue. Eu quero ganhar mais, eu quero que meu lucro seja maior. Você vai ter que reduzir custos, ou aumentar vendas, ou aumentar a produtividade, ou aumentar. Então aí você tem que analisar tudo que está embaixo ali para chegar no fruto, que é o seu lucro ou dinheiro. Tá? Mas o mais fácil de medir é o quê? É o financeiro, que é o quantitativo. Né? E aí a gente tem que começar a analisar a base para que esse financeiro aí floresça, vamos dizer assim. É normal do ser humano resistir à mudança. A gente tem essa tendência aí da resistência à mudança, tá incutido aí no nosso subconsciente, né? Poupar energia, mas a gente tem que trabalhar para superar essa resistência quando a gente quer implementar algo novo, principalmente ligado ao planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, na maioria das vezes, requer mudança. Mudança de cultura, mudança de uma tecnologia, né? Senão você não está planejando, só se ficar tudo do mesmo jeito. Né? Até para sobreviver, até para se manter, hoje em dia você tem que planejar, né? Eu fico à disposição de vocês e foi um prazer estar aqui com o Sebrae, a Associação Comercial, a CCE, agradecer o convite dos amigos aí da CCE. E é isso.